Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem. Sou o professor Jason Rebouças, estou aqui num projeto pela Secretaria de Educação, Educação 360 Graus, num projeto que é Recuperando Juntos, tá? Sou licenciado em Matemática e estamos aqui para viajar nessa matéria maravilhosa e aprender hoje sobre o descritor 36, que ele nos traz a resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e gráficos, ou tabelas ou gráficos, tá? Esse é o eixo 5 da matemática, que trata do tratamento de informações. Nós vamos analisar e usar nessa aula de hoje o nosso conhecimento cognitivo, conhecimento de observação, conhecimento trazendo à tona também os pré-conhecimentos existentes que nós já trazemos aí na nossa bagagem com cálculos com números, ok? Bom, como eu coloquei aqui no início, já um gráficozinho de uma tabela, mas vamos para as questões. A nossa primeira questão diz assim: para confeccionar 1000 ml de refrigerante no sabor laranja, a indústria Refrigerante Colorido utiliza as quantidades de ingredientes, como mostra o gráfico abaixo. Gente, observando esse gráfico, nós temos aqui que para se produzir 1000 ml, ele usou aí 450 ml no eixo vertical de suco natural. Preste atenção, foram 450 ml de suco natural, mais 350 ml de água, ok? 450 ml mais 350 ml de água. E de corante, para torná-lo colorido, o refrigerante colorido, ele usou mais aí 200 ml de corante. Somando os 450 com os 350, 800, com mais os 200 ml de corante, eu tenho aí então 1 litro, 1000 ml, tá? Bom, continuando a questão. Para fabricar 3000 ml, ou seja, um refrigerante de 3 litros agora, de sabor laranja, as quantidades em ml utilizadas de suco natural, água e corante são, respectivamente, suco natural, água e corante. Percebam, dá uma pausazinha no vídeo e tente resolver e marcar a alternativa correta, ok? Tudo bem? Gente, percebam que para eu conseguir 1000 ml, ou seja, 1 litro desse suco, eu usei uma proporcionalidade, que foi 450 de suco natural, foram 350 de água, água mineral, e mais 200 ml de corante. Para eu conseguir 3 litros, obviamente, eu vou ter que triplicar essas unidades. Eu vou pegar os meus 450 e multiplicar por 3, que vai me dar 1.350. Eu vou pegar os 350 e multiplicar por 3, que vai me dar 1.050. E vou pegar os 200 ml de água e multiplicar também por 3, que vai me dar 600 ml. Somando isso aí, pessoal, os 1.350 ml de corante, do suco natural, mais 1.050 ml de água, mais os 600 de corante, eu vou ter então 3.000 ml. Resposta alternativa A. Certo? Respectivamente, a gente tem 1.350 de suco natural, 1.050 de água e 600 de corante. Uma questão boa, uma questão tranquila, mas é uma questão de raciocínio, ok, pessoal? Muito bem, vamos para a próxima. Essa próxima questão diz assim, que o gerente de uma concessionária anotou o número de carros novos e usados vendidos nos 4 primeiros meses do ano aí, tá? E registrou o resultado em uma tabela. Mês de janeiro, ele vendeu 90 carros usados e 90 carros novos e 140 usados. Fevereiro, 100 carros novos e 110 usados. Março, ele vendeu 70 carros novos e 150 usados. Em abril, ele vendeu 60 carros novos e 130 carros usados, como a questão nos diz aí numa tabela. Porque nesse eixo, nesse descritor, nós também, além de gráfico, nós aprendemos a analisar tabelas. E o comando da questão é essa: em que mês essa concessionária vendeu mais carros? É só somar os novos com os usados e a gente vai ver que no mês de janeiro ele vendeu 90 carros novos com 140 carros usados, dando um total de 230 carros, que foi o total de carros vendidos por ele durante o mês de janeiro, que foi o mês de maior venda. O pessoal estava mais capitalizado, com 13º, dinheiro de férias, querendo trocar de carro. Então, foi um mês onde as vendas bombaram para o gerente dessa concessionária, ok? Próxima questão, a gente tem um gráfico de pizza. Se vocês prestarem atenção aí, a gente tem um gráfico também. Os gráficos, a gente tem ele de barras, temos de pizzas, temos pictogramas, temos gráficos de barras horizontais, barras verticais e assim por diante. De linhas,
tá? A gente vai ver lá na frente. Mas nesse gráfico de pizza, a gente tem uma análise bem interessante aí, pessoal, que diz assim, uma empresa possui 50 funcionários, os quais se distribuem da seguinte forma, com relação ao grau de escolaridade, ele fez essa pesquisa aí. A distribuição percentual dos funcionários, de acordo com o grau de escolaridade, ficou assim. 60% dos seus funcionários só tinham ensino médio, 10% ensino superior e 30% tinham ensino fundamental. O gráfico nos diz 30 com 10, 40, com 60 do ensino médio, fecha um total de funcionários dessa fábrica, dessa empresa, em 100%. Observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é, 2 pontos. O comando da questão é essa. Pause a aula, pause aí o vídeo e dê uma olhadinha na alternativa. Quem marcou a alternativa C acertou a questão. Porque a alternativa C diz que o número de funcionários, né, aí, do ensino médio é o dobro do ensino fundamental. Ensino médio foram 60%, enquanto o ensino fundamental 30%. 60% é o dobro de 30%, tá? E o ensino superior só tinha 10%, ok? Gente, como eu disse, nós temos agora um outro tipo de gráfico, um gráfico de linhas, que a gente vai aprender a analisar da seguinte maneira. O gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitaram o Parque César Mar, um parque famoso, onde as pessoas gostam de ir para se divertir, ver animais, ter contato com a natureza, ok? Então, olha, no domingo foram 300 pessoas visitando esse Parque César Mar. Na segunda, 150, na terça, só 100, na quarta, 200, na quinta-feira foram 50 pessoas só, na sexta-feira, 150 pessoas e no sábado, 250 pessoas. Aprendemos a analisar o eixo horizontal em função do vertical, os dias da semana com relação à quantidade de pessoas que visitaram o parque, ok? O comando da questão nos diz assim, em que dias houve o maior e o menor número de visitantes, respectivamente? Então a questão quer saber qual foi o dia que o parque foi mais visitado e qual foi o dia que o parque foi menos visitado. Pause o vídeo e tente resolver. Pessoal, quem respondeu domingo como o dia em que ele foi mais visitado e quinta-feira como o dia que ele foi menos visitado, está de parabéns, acertou a questão, ok? Alternativa C, no domingo. Veja que no domingo foram 300 pessoas visitar o parque e na quinta-feira só foram 50 pessoas. Então, respectivamente, mais visitado e menos visitado, ok? Então, pessoal, com essa questão a gente analisou aí a quantidade de visitantes. Nesta agora nós vamos ver um gráfico bem interessante. Esse gráfico existe e trata da amostra de lucro de uma empresa em milhares de reais, tá? No eixo vertical nós temos a quantidade do lucro da empresa em R$1.000, tá? E no eixo horizontal, o eixo X, o eixo horizontal, está dizendo o ano e a quantidade que a empresa lucrou ou não lucrou, teve prejuízo até em reais, tá certo? Ele quer que a gente analise a única alternativa que está falsa aí, pessoal. Olha, a letra A diz assim, vamos ter que analisar uma por uma para encontrar a alternativa falsa, ok? Na letra A diz assim, o ano de 2010, estamos aí com 2010, foi um ano de prejuízo, tá? O ano de 2010 foi realmente um ano de prejuízo, né? Não diz de quanto, mas foi um ano de prejuízo. O ano de 2013 foi um ano de maior lucro. 2013 realmente foi um ano de maior lucro. Perceba que eu quero a alternativa falsa. A A está ok, a B está ok. Na alternativa C, ele diz assim, de 2011 a 2012, o lucro da empresa aumentou 80%. Pessoal, como os cálculos estão aqui, vocês podem perceber. Para eu ter 2011 para 2012, em 2011 a empresa lucrou R$20.000, né, em milhares de reais, R$20.000. 80% de R$20.000 seria R$16.000, porque como está aí nos cálculos, vocês podem ver que 20 vezes 80% dá R$16.000. O R$20.000 com mais os R$16.000, eu ia ter R$36.000 em 2012. No entanto, em 2012 eu tive R$100.000 de lucro. Ou seja, a alternativa C está falsa. Perceba como ela está falsa na alternativa D, que também é verdadeira, que diz assim, de 2012 a 2013, o lucro da empresa aumentou em 40%. Verdade.
Se em 2012 a empresa faturou R$100 mil, 40% de R$100 mil é 40 mil. Então, em 2013, ela lucrou R$140 mil, é o que diz na alternativa D, que também está correta. Como estamos nessa questão calculando a alternativa falsa, então a letra C é a resposta e é o gabarito da questão, ok, pessoal? Bom, nesta questão, nós temos um outro gráfico, que diz assim: o gráfico abaixo mostra como a temperatura média no estado do Rio de Janeiro variou durante 50 horas seguidas, que foi registrada aí, ó, desse tipo, são continuamente obtidos pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tá? O INPE registrou aí no Rio de Janeiro, num determinado dia, 50 horas e como a temperatura variou. Segundo o gráfico acima, aí do lado, né, no caso, a temperatura mínima registrada nesse período. Pessoal, veja que eu tenho aí, ó, 14 graus, 16 graus, 18 graus, 20 graus, 22 e 24 graus. A temperatura mínima está entre 14 e 16, ou seja, 15 graus, letra B de bola, tá ok? Analisando o eixo vertical, que é a temperatura ambiente em graus Celsius, e o eixo horizontal, que são as horas em que ele foi analisada, nós temos entre 14 e 16 graus, 15 graus, alternativa B, pessoal, ok? E, por último, nós temos aí que foi feita uma pesquisa de opinião, realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de TV, entre 20 horas e as 21 horas. É o pico da audiência, tá? Maior índice de audiência entre 8 e 9 da noite, durante uma determinada noite, tá? Os resultados obtidos estão representados nesse gráfico de barras, é o gráfico de barras aí abaixo, tá? TVA teve 30 pontos de audiência, TVB também teve 30, TVC teve 20, TVD teve 100 pontos de audiência, bateu o recorde aí, e nenhuma audiência, ninguém assistiu nada, foram 20 também, tá? 20 pontos aí. O comando da questão é essa: o número de residências ouvidas nessa pesquisa foi de aproximadamente quantas residências? Pause o vídeo e resolva a questão, ok? Tudo bem. Vejam, pessoal, que para eu encontrar o resultado do número de residências pesquisadas, eu vou ter que somar quem estava assistindo a TVA, quem estava assistindo a TVB, a casa que estava assistindo a TVC, a casa que estava assistindo a TVD e a casa que não estava assistindo também. Então, nós temos 30 da TVA, mais 30 da TVB, 60. Com mais 20 da TVC, 80. Com mais 20 de nenhuma, 100. Quem estava assistindo a TVD, com 100. Então, 100 da TVD, com mais 100 das demais e de nenhuma, nós temos 200 casas aproximadamente estavam ligadas nesses canais de TV. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente fecha aí o descritor 36, aprendendo a observar, analisar, tirar informações importantíssimas de gráficos e de tabelas, ou gráficos com tabelas, ou só gráficos. Esse descritor é riquíssimo, tá? E com isso nós fechamos essa aula. Um forte abraço e até a próxima!